consegue perceber, doutor, o senhor que é economista, o desespero do governo federal em arrecadar para manter o aumento de progressão geométrica dos custos dele, para manter os esquemas? Consegue perceber isso, tatear isso? Eu acho que tem algumas coisas aí, vereador, que são o seguinte. Primeiro, e eu sempre digo isso, na verdade, o presidente falou, ele, não foi que estava escrito, ele disse, vou gastar quanto eu quiser. Verdade. Isso então, ele disse. Ele disse. Isso não teria sido então não há estelionato. Né? Nisso não seria. Não, por quê? Porque o que acontece... Mas a blusinha da Shopee... A blusinha foi. Então, mas veja, o que eu quero dizer é que isso representa, a gente está falando, parece que a gente está fazendo piada, né? Mas na verdade isso representa, de fato, um pensamento, uma corrente de pensamento, que é uma corrente de pensamento que entende, veja, na perspectiva de quem segue essa corrente, entende que posso gastar quanto eu quiser, porque recurso público tem a vontade. Porque quem move a economia é o Estado, o que, na minha opinião, não é o correto. Né? Mas essa é uma corrente de pensamento. E aí a gente tem um outro problema, é que quando a gente vai para o mundo real, a gente tem o que a gente falou, a gente tem uma crise de confiança, a gente tem uma inflação, a gente tem um aumento da taxa de juros. Isso combinado com o fato de que essa visão de mundo, ela se agrega ao que a gente percebe é uma total falta de projeto. Porque eu não consigo trabalhar sem ter um projeto. Não dá. Você estava falando, Cardinô, olha, quando a gente planejou aqui o estúdio, você fez um projeto. É claro. O que é que eu preciso? Qual a tecnologia? Qual o orçamento que eu tenho? Quanto eu posso faturar? Então, imagine a gente conduzir a economia de um país com as dimensões que o Brasil tem, nitidamente sem um planejamento. A gente agindo, né? Perdão, a gente reagindo. Então, o mercado critica, a população critica uma medida, então eu vou lá, meto um MP. Por quê? Porque eu fiz algo, comuniquei algo. Eu solto uma notícia, como, por exemplo, aconteceu recentemente, né, que no mesmo pacote de, aspas, corte do gasto, que a gente conversou já aqui também, foi colocado uma medida para dizer que vai isentar 5 mil do imposto de renda. Então você bagunçou a informação. Então, ou seja, não há um planejamento correto. Há uma reação. O mercado critica, eu vou lá e tento um MP, alguma coisa. E não há condições da gente desenvolver. E não é o Brasil, não. Incompetentes e despreparados, ponto. Qualquer país, ele não pode ser conduzido, né? E aí vale para município, vale para estado, sem um planejamento. Mesmo que esse planejamento ele tenha uma corrente ideológica que não é aquela que todos aceitam. Ok, mas eu tenho um planejamento. Eu sei, olha, eu entendo e eu acredito que a dinâmica acontece dessa forma. Então eu vou planejar para que isso aconteça. E aí, o que a gente percebe, na verdade, é uma reação a eventos. Então, eu preciso sair bem, literalmente, na foto, então eu tomo uma medida, faço um MP, mas a gente não tem que se preocupar com a foto, a gente tem que se preocupar com o filme. Como é esse filme? Como é que eu quero dirigir esse filme do começo, do meio e do fim, para que eu possa conduzir a economia desse país para um país onde a gente tenha, de fato, o que é importante. A gente tenha pessoas trabalhando, empregadas, recebendo renda. Porque hoje, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem muito mais gente que recebe auxílio do que profissional de carteira assinada. Isso está errado.